Oi, gente, boa tarde. Aqui é a Carol, da Juventude Manifesta, e hoje a gente vai fazer essa live para discutir um pouco sobre quais são aí os desafios que a educação vai enfrentar, principalmente em relação ao ensino remoto, né? E como isso pode se dar aí nos próximos meses, e também como isso vai estar refletindo nos próximos passos dentro da luta do movimento estudantil e dos profissionais da educação, né? A gente fez essa live com o intuito de abrir mesmo o debate, porque não tem muitos espaços onde essa discussão está rolando, e é uma discussão extremamente importante que vai definir aí os rumos dos próximos meses no que diz respeito à educação, né? Aí a gente está aqui com vários convidados maravilhosos. Eu queria cumprimentar o professor Elson Pereira, professor da UFSC, professor Luan Ribeiro, professor de Educação Básica no Rio, professor Rodrigo, da FPA, e também aqui comigo, mediando a conversa, o Pazin, que é nosso estudante de Direito da UFSC, representante da diretoria coletiva da Juventude Manifesta na União Nacional dos Estudantes. Então, para abrir, eu gostaria que o Pazin falasse um pouco para a gente aí dos desafios do movimento estudantil nesse momento e de como está se dando aí essa questão do ensino remoto, tanto nas discussões quanto nos rumos aí do que vem a seguir. Todos conseguem me ouvir? Beleza. Então, boa tarde a todos e a todas que estão assistindo. Também a Carol, o Elson, o Rodriguinho e o Luan. Sou o Lucas Pazina, estudante de Direito da UFSC, também da diretoria coletiva da Juventude Manifesta, assim como também construo DCE da nossa universidade. E eu acho que para começar, tem um microfone aberto, só se puderem pausar. Para começar, acho que é importante a gente contextualizar um pouco, né, o que é essa crise sanitária, como que ela se coloca, como ela impacta os estudantes, né? A crise do coronavírus ela não está dissociada, né? A crise sanitária não está dissociada de uma crise econômica também, do impacto dessa crise econômica na condição social dos estudantes, né? Quando a gente vai olhar para como essa crise se coloca na nossa sociedade, ela pode até, como alguns costumam dizer, chegar a todas as pessoas, né, independentemente de classe social, mas ela não chega a todas as pessoas da mesma maneira. Ela impacta mais a população periférica, ela impacta mais a população negra, e isso tem que ser evidenciado, principalmente no como a gente pensa em como lidar com essa pandemia e também do ponto de vista dos estudantes, né? Se a gente vai olhar, por exemplo, a realidade de São Paulo, a gente vê que a taxa de mortalidade da periferia de São Paulo é maior que a taxa de mortalidade do centro da cidade. Então, a gente vê que essa diferença de fato existe. Então, a gente tem que se atentar a isso também. Quando a gente vai olhar para a condição social dos estudantes e para como isso, digamos assim, modifica, como a gente vai olhar para eles e elas, a gente tem que ver que muitos estudantes estão numa condição de vulnerabilidade social nesse momento, não estavam nessa condição, outros que já estavam estão numa situação mais delicada ainda, e isso modifica a maneira como os estudantes conseguem acessar os serviços na universidade, como conseguem estudar, e modifica concretamente como que os estudantes conseguem fazer parte da sua vida na universidade, no ensino de modo geral. Nesse momento, né, dito um pouco desse contexto, digamos assim, dessa modificação concreta na vida dos estudantes, a gente tem que entender que a nossa prioridade, enquanto movimento estudantil, enquanto pessoas que compõem, que se interessam pela educação, então, dentro desse debate, é prezar pela vida, né? Nesse momento, a gente não pode ter atividades presenciais sem que haja segurança, sem que a gente preze pela vida das pessoas que estão fazendo parte desse processo, né? Uma prioridade tem que ser a biossegurança, uma prioridade tem que ser que a gente não exponha mais pessoas a risco, não exponha mais vidas ao risco de contaminação sem necessidade. E nesse contexto começa a entrar o debate do ensino remoto e a possibilidade de implementação do ensino remoto nas diferentes esferas do ensino no nosso país, né? Então, assim, me atentando mais ao ensino universitário, digamos assim, mas eu imagino que esses problemas
também se aplicam a muitas outras áreas, acho que cabe a gente problematizar um pouco do que a gente vê no ensino remoto. Acho que um dos principais pontos que a gente tem que ver é um problema pedagógico que a gente tem no ensino remoto. É muito mais difícil ter as trocas pedagógicas, é muito mais difícil ter um contato entre professor e aluno, é muito mais difícil você ter uma construção de um saber feita de forma conjunta, né, com um protagonismo entre estudantes e professores nessa construção do conhecimento. É muito mais difícil, né, a pessoa, a criança também, aprender por meio de uma tela, em meio a esse contexto, quando ela tem essa possibilidade. Não é a mesma coisa que está presente numa sala de aula, né? É diferente o contexto que aquele estudante está inserido, é mais difícil de ele conseguir participar, conseguir ensinar muitas pessoas, tem muita dificuldade de se adaptar a esse modelo remoto. A gente vê também para o modelo de educação que a gente vê, é muito mais difícil de construir aquela pessoa com um entendimento maior, mais para além, digamos assim, a construção de um cidadão, de uma pessoa que está inserida dentro dos debates, que está conseguindo se entender enquanto protagonista, né, tanto das lutas sociais, tanto na construção do seu próprio saber. A gente está muito mais próximo no ensino remoto, que é um ensino muito mais pré-fabricado, daquela educação bancária que o Paulo Freire fala, né, de um professor que vai estar depositando o conhecimento pronto na cabeça do aluno e não, de fato, uma construção e uma troca, né, levando em conta as diferentes realidades. Além dos problemas pedagógicos, né, que não foram, digamos assim, eu não consegui falar tudo, obviamente, sobre os problemas pedagógicos, a gente tem problemas sérios sociais do que acontece com o ensino remoto, né? Tanto o problema do acesso, né? Acesso a equipamentos. Então, quando a gente vai falar da implementação desse ensino, a gente tem que entender que a maioria das casas, principalmente no ensino básico de escolas públicas, não tem acesso à internet. Quando tem acesso à internet, muitas vezes esse acesso à internet é muito reduzido, ou é por meio de apenas um computador ou um aparelho com acesso à internet que muitas vezes pode ser compartilhado por mais pessoas e não é um aparelho adequado para que aquela pessoa consiga acessar as atividades online, as aulas. Então é muito difícil de pensar que esse modelo possa ser implementado sem levar em consideração essas problemáticas, né? Além disso, também a problemática de acesso à internet, que em acesso a equipamentos e acesso à internet também, porque as atividades remotas exigem uma banda larga de maior qualidade para conseguir acessar os vídeos, acessar as videoconferências, né, para conseguir estar se comunicando e acessando os materiais. E nós sabemos que justamente os estudantes que estão numa condição maior de vulnerabilidade são os estudantes que mais sofrem, que mais têm dificuldade de encontrar esse equipamento, de conseguir, de fato, acessar, né, ter as condições de acessar. Além disso, também existem condições de estrutura física, né, da residência daquele estudante que muitas vezes não podem ser solucionadas por medidas, são muito mais difíceis de serem solucionadas apenas por medidas como, por exemplo, a universidade garantir um computador e a internet para aquele estudante. A gente sabe que a estrutura física do local onde o estudante está tentando acessar aquelas aulas, né, seja por ter uma mesa, uma cadeira ou uma sala um quarto que muitas vezes é compartilhado com outros irmãos que estão fazendo barulho, ou a estudante que é mãe, professor que é mãe, professora que é mãe, que muitas vezes está lidando com outras demandas, né, que também problemas que afetam de maneira diferente homens e mulheres nesse contexto da pandemia e das atividades remotas. Tudo isso impacta na maneira como aquele estudante vai estar e na qualidade que aquela pessoa vai estar de acessar aquela estrutura, de conseguir fazer parte de atividades remotas, né? Além de estruturas familiares também, muitas vezes dificultam essas relações, que fazem que dificulte mais ainda essa participação. Ainda temos problema de inclusão de pessoas com deficiência, é muito mais difícil incluir e ter acessibilidade educacional para pessoas com deficiências no meio online, né, no meio remoto, sem uma assistência e um acompanhamento mais próximo, muitas vezes que é necessário para muitas pessoas, ou adaptação de materiais para pessoas, a depender do tipo de deficiência que a pessoa possui. E também uma bandeira que nós, enquanto Juventude Manifesta, no movimento estudantil, temos e reivindicamos muito, que é da saúde mental também dos estudantes. A gente está num momento muito difícil na sociedade, a gente está num momento em que muitas pessoas perderam familiares, perderam pessoas próximas, entes queridos, e também as condições que o próprio isolamento, né, o confinamento fazem, ou as dificuldades que a gente tem nesse momento de saúde mental, com
excesso de atividades, né, que a gente vê muitos estudantes relatando, excessos de demandas para serem feitas, que muitas vezes prejudicam a saúde mental dos estudantes, também devem ser levados em consideração. Então, dito tudo isso, imagino que uma das principais tarefas do movimento estudantil hoje é justamente reivindicar que a gente tenha pelo menos uma tentativa de fazer com que esse modelo de ensino seja o menos excludente possível, o mais includente possível. E possibilitar, então, que enquanto movimento estudantil, a nossa luta seja justamente a de dar essas garantias, né? De reivindicar nas universidades que a gente tenha essas pessoas, reivindicar nas universidades que a gente tenha essas garantias, reivindicar nas universidades, enfim, que a gente consiga fazer com que mais pessoas sejam incluídas dentro desse contexto, né? A gente vai aprofundando também debate ao longo de agora. Obrigada, Pazin. Queria passar a fala, então, para o professor Elson. Eu acho que o microfone acho que o Elson está mudo. Estou falante novamente. Obrigado, agora, Carol, obrigado ao Manifesta pelo convite de participar desse importante debate. Um abraço aos companheiros Luan, Rodrigo e Pazin, né? Estamos em diferentes regiões do Brasil, mas numa situação, do ponto de vista da educação, muito parecida, né? A verdade é que o professor foi dormir presencial e acordou online, né? E isso trouxe consigo uma série de elementos que não estavam previstos e muitas vezes não dominados, né? Eu sou alguém que nasceu em 1963, né? Portanto, quando eu entrei na universidade, o mais próximo que nós tínhamos da tecnologia de informática era levar cartões para serem perfurados e rodar um grande computador que media, que ocupava uma sala enorme, e a nossa relação com a tecnologia era muito ainda pequena, né? E isso do ponto de vista de uma tecnologia que era muito nova. Agora, quando eu me tornei professor, também as tecnologias pedagógicas eram muito restritas, né? Eu ensinava desenho para arquitetura e trabalhava com muita imagem. As imagens eram projetadas com diapositivos, né? Com slides. As aulas que eram preparadas, as telas eram preparadas em transparências. Portanto, a relação do meu início de professor, com a minha atividade acadêmica, era uma atividade muito analógica, né? Então, a gente pode fazer a distinção entre a vida digital e a vida analógica. O início da minha vida na universidade foi um início analógico. Mas, à medida que o tempo foi passando, a gente foi se aproximando das tecnologias, evidentemente era necessário, né? E talvez na área de arquitetura e de urbanismo, uma das áreas que mais se aproximou rapidamente da tecnologia, com os desenhos assistidos por computador, com simulações, etc. Então, a gente foi se aproximando da tecnologia. Mas as aulas ainda eram muito analógicas. Como dizia Maria Gadu, né? Maria Gadu tem uma música que fala que a mãe dela é analógica, que ainda escreve cartas, então é a minha geração. Acontece que a mudança entre o aluno em aula presencial, o professor em aula presencial, e o aluno em aula remota, e o professor em aula remota,
ela precisa acontecer de uma maneira muito rápida, né? E isso nos leva a nos depararmos com situações que já existiam, mas que foram escancaradas pela pandemia e que eu resumiria na palavra diferenças. A universidade é o lugar das diferenças, e aí nós podemos falar em diferenças pessoais, mas diferenças também de cursos, diferenças de disciplinas, diferenças de abordagens pedagógicas e diferenças sociais, socioeconômicas, né? Por isso, se adaptar a uma possível pedagogia ou metodologia remota é preciso, vai exigir muitas mudanças. Se o aluno, o estudante, fazia sua matrícula em determinada disciplina e se apresentava nos dias que a grade previa ao professor, e o professor se apresentava ali, hoje isso vai mudar completamente. O ônibus vai ceder lugar à internet, a sala de aula ao cômodo pessoal, né? E o domínio não vai ser apenas por parte do professor, não vai ser apenas domínio de conteúdo, mas vai ser o domínio também da tecnologia. Então, tudo isso muda completamente. E aí, de uma hora para outra, nós vimos mais de 90% dos alunos do mundo sem possibilidade de educação, né? Na América Latina, esse número chega a 95%. O Brasil tem uma realidade muito diferenciada, se fala muito em universalização da internet. Isso é um despropósito, porque se é verdade que 67%, 70% dos domicílios no Brasil têm acesso à internet, se nós dividimos por classe social, nós vamos chegar a 40% apenas nas classes D e E, e 99% na chamada classe A. Portanto, há uma desigualdade, há uma desproporcionalidade. E eu, que sou um professor que reflete sobre as cidades, eu vou terminar essa minha fala inicial, depois de aprofundar outras coisas, dizendo que nós estamos agora diante de uma situação na educação agravada por aquilo que eu chamo de inequidade territorial da cidade brasileira. Não estou falando de desigualdade, estou falando de iniquidade. Estou falando que as cidades brasileiras se desenvolveram de maneira desigual, a modernização da cidade brasileira foi incompleta, e nós temos cidades que no Brasil varia de 30% a 50% da população urbana está em área desprovida de infraestrutura básica. Estou falando de acesso à água, de acesso ao saneamento, e aí nós estamos hoje discutindo um ensino remoto universal e dado de maneira igual para todas as pessoas. Então, falar em Covid-19 é dizer que ela não nos trouxe desigualdade, mas ela escancarou uma desigualdade socioterritorial da cidade brasileira e que precisa ser enfrentado e que precisa ser abordada essa diferença a partir de duas coisas que depois a gente pode aprofundar. Uma, que eu chamo de solidariedade estrutural, e outra que eu chamo de equidade territorial. Vou parar por aqui para depois retomar, porque eu quero depois falar sobre meus dois lugares de fala. O meu lugar de fala enquanto professor universitário e o meu lugar de fala como alguém que é pré-candidato ao executivo de uma cidade e que precisa ver a educação pública de maneira completamente diferente de tudo que já foi, como foi visto até então. Obrigado e estamos aqui para o debate. Obrigada, professor Elson. Eu queria agradecer ao pessoal que está assistindo, participando da live aqui nos comentários, e aproveitando para ler o comentário que eu acabei de exibir aqui da Nene, que ela fala o seguinte: como garantir educação de qualidade se há milhares de estudantes que não têm acesso às estruturas tecnológicas, físicas e sociais, haja vista que o problema do ensino remoto não está unicamente no acesso à internet,
e nem se resolve garantindo ele. A educação precisa ser libertadora, e para ser libertadora precisa ser democrática. Nestes tempos difíceis e com o governo que temos, não vejo possibilidade de garantir essa democracia. E daí, com essa baita reflexão da Nene, eu passo a minha fala para o professor Rodrigo Pereira. Ok, então, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos e todas e todes que estão nos acompanhando nessa live. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Juventude Manifesta para esse debate e saudar também todo mundo que está acompanhando, os debatedores, os mediadores, a mediadora, a Carol, para esse debate que considero muito importante. Então, acho que primeiro, é fundamental lembrar que, para esse debate, que nós estamos numa conjuntura na qual, infelizmente, nós temos um governo de extrema-direita no poder, né? E acho que desde 2016, desde o golpe de 2016, a conjuntura educacional brasileira e as suas políticas educacionais vêm sofrendo um conjunto de golpes, né? A gente está aí há quase 1 ano e meio, efetivamente, sem um ministro da educação que possa dar conta dos grandes desafios que a educação brasileira tem, mas mesmo com qualquer super-herói ou super-heroína que ocupasse esse governo, seria muito difícil, né, diagnosticar e resolver os problemas estruturais que a gente tem no Brasil e na educação brasileira hoje. Mas eu acho que para a gente discutir o ensino remoto, a gente não pode esquecer sobretudo da emenda constitucional 95, que congelou os gastos em saúde e educação durante 20 anos, e dos sucessivos cortes que a universidade pública brasileira, que os institutos federais vêm sofrendo ao longo desses tempos. A gente iniciou 2019 e também 2020 com um conjunto de manifestações defendendo mais verbas para a educação pública e não aos cortes às universidades públicas, e é nesse contexto que a gente entra nessa situação de pandemia, né? Então, uma pandemia que, como alguém já falou, quer dizer, uma pandemia que a primeiros olhos, né, estava sendo tratada como uma pandemia democrática, que não escolhia classe social, mas quando a gente olha para os índices de mortalidade, a gente vai perceber que são os negros, as negras, a população periférica, a classe trabalhadora, que sofre mais com os efeitos da pandemia nas suas vidas, nas suas famílias, nos seus territórios e também nas suas estruturas de saúde pública e educacionais. Então, portanto, esse é o contexto que precisa, na minha avaliação, ser debatido quando a gente vai avaliar a possibilidade ou não do ensino remoto. Então, eu já estou dizendo que, para mim, sem uma vacina, é muito difícil que a gente volte às aulas presenciais, porque voltar às aulas presenciais significa fortalecer e aprofundar essa política de morte do governo Bolsonaro e de um conjunto de governos estaduais e municipais que estão preocupados também com o próximo pleito eleitoral que se aproxima. Portanto, quais são as condições ideais? Bom, as condições ideais seria que a gente tivesse uma vacina, né, para imunizar toda a população, que a gente garantisse o ensino presencial com qualidade, com mais recursos, seja na educação superior, assim como na educação básica. Inclusive, hoje, né, a Câmara dos Deputados está votando o Fundeb, há um conjunto de manobras do governo federal que não cuidou dessa pauta desde 2015 e que hoje tenta manobrar a votação do Fundeb para não só desviar recursos da educação, mas também garantir uma política de transferência, de aprofundamento da transferência de recursos públicos para a iniciativa privada a partir dos vouchers, né, na educação infantil, que a bancada do PSOL e dos partidos progressistas estão dando uma dura batalha junto com a pressão dos movimentos sociais para que a gente consiga aprovar um Fundeb permanente com custo aluno qualidade inicial, para garantir
essa caminhada em torno da educação pública, da educação básica pública de qualidade. Então, é sobre esse contexto que eu quero refletir com vocês sobre o ensino remoto. Eu acho que o primeiro elemento é dizer o seguinte, olha, tem muita gente discutindo qual é a diferença entre a educação à distância e o ensino remoto, né? Bom, o ensino remoto, ele é um conceito novo, né? Primeiro porque o que nós temos, segundo o Ministério Público do Trabalho, é o conceito do trabalho remoto. O trabalho remoto é a flexibilização do trabalho presencial no local de trabalho para outro local, que não necessariamente a casa do trabalhador ou da trabalhadora, mas que pode ser feito via internet, via as novas tecnologias de informação e comunicação. O que nós temos no campo educacional é a educação à distância, que os pesquisadores e pesquisadoras, professoras e professoras sérios e sérias que trabalham com educação à distância estabelecem um conjunto de conceitos e um conjunto de critérios e protocolos para que a qualidade educacional nessa modalidade da educação à distância não seja comprometida. Portanto, o ensino remoto, ou qualquer nome que a gente queira dar nesse processo, ele é um arranjo institucional para esse tempo de pandemia. Portanto, quer dizer, para qualquer tipo de arranjo é necessário um diagnóstico e um preparo. Portanto, não é simplesmente a gente transformar os nossos conteúdos do ensino presencial para o ensino à distância, porque eles não cabem, tá certo? É saber como adequar, de acordo com a realidade das instituições e, sobretudo, dos docentes, dos seus estudantes e técnicos administrativos, como a gente pode fazer para que a nossa comunidade tenha acesso ao conhecimento que, por sinal, continua sendo produzido. As universidades públicas brasileiras, as escolas públicas brasileiras, representadas pelos seus estudantes, professores, técnicos administrativos, não pararam de produzir conhecimento. A própria natureza da universidade pública, sobretudo, ela está baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. E no caso dos professores e técnicos administrativos, também na gestão. Atividades de pesquisa, de extensão, de gestão, continuam funcionando, né? E há uma vasta literatura que mostra que mesmo com as tentativas na década de 90 de acabar com esse tripé da universidade pública brasileira, os movimentos sociais resistiram a isso e mantiveram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação essa característica peculiar das universidades públicas brasileiras. O que aconteceu? Aconteceu que, infelizmente, pela autorização da própria LDB no contexto do governo Fernando Henrique Cardoso e do neoliberalismo, é que as universidades privadas, né, foram autorizadas a trabalhar apenas com o ensino. Então, hoje nós temos uma diversificação institucional do ponto de vista da educação superior para contemplar, sobretudo, o ensino privado, no caso da educação superior, que permite que nós tenhamos universidades de ensino, universidades que não fazem pesquisa, que não fazem extensão, como o caso das faculdades, da maioria dos centros universitários. Portanto, a natureza da universidade pública, ela é presencial. E, nos últimos anos, nós tivemos um conjunto de políticas, de ações afirmativas e de assistência estudantil para garantir que os estudantes e as estudantes que ingressaram nesse processo de democratização da educação superior pudessem permanecer na universidade, e obviamente que essas políticas elas estão em xeque por conta do conjunto de cortes. Bom, para pensar o ensino remoto, nós temos que pensar em que público nós estamos falando. Uma recente pesquisa da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Superior, demonstra que mais de 50% dos nossos estudantes são estudantes oriundos das classes mais baixas. E, na sua maioria, são negros e, na sua maioria, são mulheres, né? Portanto, esse perfil não pode ser negligenciado quando a gente pensa o ensino remoto. Quando a gente olha os dados do IBGE e da PNAD Contínuo, a gente vai perceber
que esses estudantes e sobretudo, essas estudantes acessam a internet por meio de um smartphone, mas que não tem em suas casas, na sua maioria, um computador de mesa e nem planos de internet. Portanto, pensar no funcionamento da universidade, dessa universidade que se democratizou e que ampliou o acesso, sobretudo aos estudantes de baixa renda, é pensar como o Estado pode oferecer a esses estudantes as condições, que não serão de longe as condições adequadas, como a Nani comentou, para que eles possam acompanhar as atividades no ensino remoto. E essas condições, elas não se resumem ao chip da internet, por mais que ele seja um dos elementos fundamentais. Mas um conjunto de estudantes não tem espaços adequados nas suas casas, não tem os equipamentos adequados nas suas casas para acompanhar as atividades. Portanto, nós temos um problema que é um problema estrutural, que tem a ver com a falta de financiamento à universidade pública brasileira, mas também um problema que deixa a nu as inúmeras desigualdades sociais que a gente tem no país quando a gente diz respeito ao acesso à tecnologia, o acesso à internet e a equipamentos que possam propiciar aos estudantes e à população em geral. Nós estamos falando de democracia digital, né? Não há democracia digital no Brasil e isso, obviamente, apresenta um conjunto de consequências, sobretudo para os estudantes e para as estudantes mais pobres. Portanto, para a gente pensar o ensino remoto, primeiro, é fundamental que toda a comunidade acadêmica seja ouvida, sobretudo os estudantes e os docentes, né? Os estudantes, principalmente. Existem inúmeras universidades que estão fazendo um conjunto de pesquisas e diagnóstico. Eu vou falar da UFBA, por exemplo, que é o meu local de fala, né? A Universidade Federal da Bahia, nesse momento, inclusive, está votando uma resolução sobre o ensino, seu conselho universitário está votando uma resolução sobre o ensino remoto, mas a UFBA fez uma primeira pesquisa que demonstrou o seguinte, olha, de cerca de 60 mil estudantes, apenas 25% responderam ao questionário. Isso já mostra as dificuldades de acesso, né? Então, 75% dos seus estudantes não responderam. E eu estou falando de estudantes da graduação e da pós-graduação. Então, isso já é um número preocupante. Desses que responderam, 61% são mulheres. Desses que responderam, 33%, vejam bem, 33% fazem parte de família de até um salário mínimo, tá certo? Com renda per capita de até um salário mínimo. Mais de 89% dos respondentes, eles acessam a internet pelo celular. Portanto, vejam, há um conjunto de complicadores. Então, na realidade, mesmo que as universidades venham encontrando algum tipo de flexibilização, né, para não prejudicar aqueles estudantes que não tenham condições de acesso, eu acho que nós precisamos pensar por uma outra ótica. Na realidade, flexibilizar a participação desses estudantes é assumir, né, a irresponsabilidade do Estado e das suas instituições em não garantir o acesso desses estudantes e, portanto, vai prejudicá-los. Então, aquilo que parece um discurso democrático de que nós estamos flexibilizando e os estudantes não serão prejudicados, na realidade, acentua a desigualdade no interior das universidades e eu acho que é uma preocupação que as instituições, o movimento estudantil, o movimento docente, o movimento técnico-administrativo, dos técnicos administrativos, precisam ter nesse debate sobre o ensino remoto. Para falar, e termino com isso, né, acho que também nós temos que observar as condições de trabalho dos docentes, né, condições materiais, né, a nossa casa não está preparada para ser uma sala de aula. Por mais que nós estejamos fazendo um conjunto de lives, etc., né, a nossa casa não está preparada para isso. A nossa internet, o nosso pacote de dados, ainda mais com a política que nós temos de internet no Brasil, não está preparada para transmissões com qualidade.
né? Nós não somos aquelas grandes escolas privadas que fazem aulões gravados sem nenhum tipo de interação, que serve para 800, 1.000 pessoas. Então, quer dizer, as condições de trabalho, materiais, técnicas, inclusive dos docentes, as dificuldades e as diferenças geracionais e as questões da saúde mental também dos docentes, né, e dos estudantes. Nós estamos numa situação excepcional, eu estou há 4 meses dentro de casa. Isso influencia muito, né, na nossa capacidade de pensar, de se articular, de se organizar, de estudar, né? Então, portanto, todas essas condições precisam ser observadas, né? E eu queria terminar o seguinte: eu acho que a gente não vai conseguir escapar de experiências, e eu acho que nós temos que experimentar sobre o ensino remoto, sobretudo na educação superior, né? E recentemente o governo federal anunciou um processo de licitação via RNP, que é uma plataforma pública, para conceder internet aos estudantes e formação pedagógica para os professores, etc. A gente não pode permitir que esse momento, assim como está acontecendo na educação básica, eu acho que o Luan vai falar disso, a gente aprofunde as situações de mercantilização e privatização da educação. O que eu estou querendo dizer com isso? Os provedores privados que fazem, por exemplo, como o Google, né, que apresentam alternativas de baixo custo para as aulas, né, o Google Class, por exemplo, não podem ser os principais sujeitos do processo do ensino remoto nas universidades públicas. Porque isso tem a ver com conteúdo, tem a ver com direito à propriedade e tem a ver, sobretudo, com a questão da transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. O Estado brasileiro tem condições, tem dinheiro, as nossas universidades têm know-how para que a gente tenha experiência de plataformas públicas que possam proteger os nossos dados dos docentes, dos estudantes, com informações seguras e que garantam uma maior democratização do acesso ao conjunto da nossa comunidade acadêmica. Portanto, é fundamental que a gente discuta possibilidades de ensino remoto, mas é fundamental também que a gente continue garantindo o caráter público das nossas instituições, e eu acho que tanto o movimento docente, mas sobretudo o movimento estudantil, tem um grande papel na garantia desses direitos e desse caráter público da educação, e também do caráter estritamente provisório de qualquer alternativa de ensino remoto no âmbito das instituições federais de educação superior. Nossa natureza é presencial, é isso que garante a nossa qualidade, é isso que garante a nossa democratização, e no pós-pandemia a gente tem que garantir, com mais recursos e mais financiamento, o fortalecimento da universidade pública brasileira. Então, de início, é isso. Obrigada, Rodriguinho. Excelente ponto. Então, entrando um pouquinho no que o Rodrigo já está falando, sobre a questão de como está a educação básica, eu sou professora do estado aqui de Santa Catarina. Recentemente saiu uma pesquisa onde dizia o seguinte: 97% dos estudantes das escolas estaduais de Santa Catarina estão sendo atendidos pelo ensino remoto. 97%, um dado bem alto, né? E daí, o que a gente pode tirar disso? Nós, educadores, quando a gente foi lançar os dados sobre quem estava sendo atendido ou não, a gente teve que considerar como atendido trabalhos que foram entregues em branco, trabalhos impressos, né, que foram entregues em branco, um único acesso na internet, tipo na plataforma do Google Classroom, uma única vez. Então, estudantes que não estão sendo atendidos pelo ensino remoto, mas que, por uma obrigação ali da atividade profissional, foi registrado como se tivesse, né, tendo esse acesso. Isso é extremamente preocupante, porque nós
podemos refletir sobre como esse dado, que não é um dado qualquer, pode ser utilizado aí para justamente legitimar esse tipo de política aí dentro da nossa educação básica, dentro da nossa educação superior e num cenário geral, assim, né? Então, eu queria fazer uma fala, principalmente sobre quais são as nossas reais necessidades desse momento. Porque pensar o ensino, pensar a educação, a preocupação aí com toda a questão da defasagem, né, educacional e o acesso ao conteúdo historicamente acumulado dentro das escolas, é sim uma preocupação legítima, fundamental e necessária, porque nós não podemos considerar que 2020 não existiu para a educação brasileira, né? Principalmente quando a gente fala aí de crianças que estão em processo de alfabetização, por exemplo. No entanto, as medidas elas precisam ser discutidas mais a fundo com a maior amplidão de participação social possível, construídas, planejadas e implementadas de uma forma que não venha a prejudicar esses estudantes e não venha a prejudicar esses profissionais da educação, né? Porque a gente percebe que, fora essa questão do acesso, que a gente já reforçou bastante nas outras falas, tem também uma questão de desigualdade de gênero envolvida. Então, são uma série de agravantes. Por exemplo, são as mulheres que ficam supervisionando os estudantes, né, os seus filhos ou crianças que moram na casa com ela, é ela também que está responsável por acompanhar aí esse trajeto pedagógico durante o ensino remoto com essas crianças. Não se discute a saúde mental dessas mulheres. E também as professoras, que são mães, como o Pazin falou no começo da fala dele. Então, de que maneira isso pode impactar a gente, né, nas discussões futuras? E principalmente falando agora no acesso, quando se tem o acesso, como que eu posso garantir que esses estudantes se sintam contemplados nesse modelo, sendo que mais de 60% desses estudantes não têm um local adequado para os estudos, um acesso à internet que seja realmente uma rede de Wi-Fi, geralmente os estudantes vão entrar pelo celular nos dados móveis e isso deve ser considerado como se ele estivesse participando do processo. Então, não é considerado nenhum aspecto da educação como uma fonte libertadora social, né? E com isso, eu encerro, não. Eu passo a minha fala para o Luan, que vai estar falando um pouquinho aí dos nossos desafios dentro da educação básica, né? Bom, boa noite a todos. A Carol levantou o ponto do ensino básico. Eu sou professor em escolas privadas aqui no Rio de Janeiro, professor de História. Faço parte da direção do Sindicato dos Professores aqui do Rio de Janeiro, do Simpro Rio, e acabo acompanhando, por conta disso, não só o drama vivido pelos colegas que estão nas instituições que eu estou, mas também dessa categoria no Rio de Janeiro, que não é uma categoria pequena. Né? A gente tem cerca de 40 mil professores de educação privada aqui na capital. E aí, além das pessoas que moram aqui na capital do Rio, né? Falando do Rio de Janeiro. Então, além dos professores que moram aqui, trabalham aqui, a gente ainda tem a galera que mora na região metropolitana e trabalha aqui, então a gente está falando de realidades bastante diferentes dentro do mesmo balaio de gato que a gente chama tudo de educação privada. Quando a gente fala de educação privada, dentro do ensino básico, a gente está falando não somente daquelas escolas que nós entendemos, né, como escolas de elite, com mensalidades de 7, 8, 10 mil reais. Isso é realmente surreal em relação à realidade brasileira, mas a gente também está falando daquela escolinha de bairro, a gente também está falando da creche, que tem uma mensalidade mais baixa, que geralmente é o espaço de estudo de uma classe média baixa,
ou até de uma classe baixa que se esforça para pagar uma escola particular e fugir do ensino público. Então, se no ensino público básico a questão está muito complicada, na iniciativa privada, em que a maioria dos professores, na verdade, ganham um piso e não, né, aqueles salários estratosféricos de professores de referência em escolas de ponta no Brasil, a maioria ganha o piso. Isso se torna ainda mais dramático. Isso se torna dramático exatamente que, por conta dessa lógica econômica da vida do professor, que cada vez mais se torna precária, como o Rodriguinho colocou, esse professor é colocado para dar aula por ensino remoto, que é uma gambiarra pedagógica, né? O ensino remoto não é ensino à distância. Ensino à distância tem uma metodologia própria, com um debate próprio dentro da pedagogia em relação ao que nós chamamos de EAD, e que envolve principalmente debates sobre como acessar regiões em que a educação não é necessariamente acessível, né, que estão longe dos grandes centros, onde é possível ter ensino presencial em grandes campi universitários ou escolares. Então, esse debate do EAD, ele existe, ele é importante, mas aqui a gente está falando de ensino remoto, que é uma gambiarra pedagógica. E essa gambiarra pedagógica, ela é barrada em um aspecto absolutamente visível, como as falas anteriores apontaram, que é da lógica da tecnologia, né? Como que o estudante vai ter acesso a esse material de estudo e como que isso substitui uma sala de aula presencial. O problema disso tudo, na verdade, um problema disso tudo, não o problema, mas um problema disso tudo, que soma o problema material, é uma pergunta muito importante que a gente deve se fazer, que foi o que norteou o final da fala do professor Rodrigo. A quem interessa o ensino remoto? Num debate com a professora Nívia Vieira, que é uma professora da UERJ, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, de Caxias, inclusive terra aí do Rodrigo, que hoje mora na Bahia, a professora Nívia levanta essa pergunta e trouxe para a gente nesse debate, eu acabei dando uma olhada depois, numa cartilha do Banco Mundial, que saiu logo depois do início da quarentena no Brasil, né? Sendo o Brasil uma grande vitrine para países em desenvolvimento e até mesmo subdesenvolvidos na lógica de políticas públicas neoliberalizantes, políticas públicas liberais, o governo Bolsonaro acaba sendo um pouco de espelho para isso no sentido econômico, o Banco Mundial deu muita atenção para a educação no Brasil, nesse momento da pandemia. E aí eles vão chamar a atenção para o fato de que essa educação à distância, ela barateia o custo da educação e ela facilita o custo da educação por ser padronizadora da educação. Isso não é bom, isso é um problema. E aponta, e o que é ainda pior, aponta diretrizes para a iniciativa privada e para os governos, especialmente o governo federal, que faça parcerias público-privadas para que se garanta esse acesso aos estudantes que não têm a tecnologia pronta em mãos para acessar o ensino remoto. Então, é possível para uma parcela do capital, para uma parcela dos empresários e do Banco Mundial, que é hoje quem manda na educação privada no mundo, especialmente no Brasil, garantir ou tentar tocar políticas filantrópicas, entre aspas, que levem o acesso a essas tecnologias para os alunos. Então, o Banco Mundial indica que se façam políticas públicas de instalação de Wi-Fi nos postes da cidade, para que as casas possam acessar, que haja distribuição de chips, que haja parcerias público-privadas para garantir pacotes de dados e internet a quem for possível, né, para que se amplie a possibilidade do acesso ao ensino privado. Ou seja, para uma parcela da burguesia, a tecnologia pode ser acessível, assim como na história da humanidade a gente vê que a burguesia, depois de entender a impossibilidade da exploração máxima do trabalhador, faz uma ou outra concessão de direitos trabalhistas para poder se manter de pé funcionando, da mesma forma, a Fundação Itaú, Fundação Bradesco, Instituto Ayrton Senna, estão pensando em conjunto com o Banco Mundial e com as grandes organizações de educação privada do Brasil e do mundo, como garantir esse acesso.
E aí vai desde o cursinho de inglês, que te oferece um tablet para você se matricular e fala que, né, você pode ter um tipo diferente de ensino, essa novidade de ensino, até realmente políticas, parcerias público-privadas que deem uma ajuda nesse sentido. Mas aí eu retomo a pergunta da Nene, que garantir o ensino remoto não significa garantir a democratização da educação. Porque com isso, você tem um barateamento da estrutura da escola e você tem o cancelamento da estrutura socioafetiva da escola. Com o barateamento da estrutura da escola, a gente percebe, numa rápida olhada aí, que o debate do Fundeb, que está acontecendo literalmente hoje, fala do fim dos pontos sobre CAC, né, sobre o custo aluno-qualidade do Fundeb, do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O que é isso? O que é o CAC? São os vários pontos do Fundeb que obrigam os governos a garantirem estrutura escolar de qualidade, alimentação, professores sendo pagos a partir de um piso salarial, os funcionários da escola sendo pagos a partir de um piso salarial, mesmo na educação pública. Né? Então, é um grande conjunto de medidas para garantir a qualidade do aluno, aliás, a qualidade do ensino do aluno, material, pedagógica, e do professor também, e dos profissionais que trabalham da escola, da comunidade escolar como um todo. Não ter o CAC, que é o que o governo Bolsonaro está tentando fazer no Fundeb, é você garantir o barateamento da estrutura da escola e o fim da estrutura da escola. E aí, qual o problema disso? A gente vai acabar se rendendo a plataformas educacionais dentro do Google Classroom, mas não só isso, também os grandes grupos educacionais que vendem apostilas online, que vendem esses aulões, eles se dão bem nesse sentido, porque o professor perde o seu protagonismo na escola para se tornar um tutor apostilado. E não é um tutor no sentido de uma educação de sala invertida, né, nos debates da educação construtivista, renovadora, não. É realmente um transmissor de conteúdo. E olha o curioso, né? Mesmo o Banco Mundial e essas empresas dessa educação mais jovem, tecnológica, diferente, apontam que a escola não é mais a mesma daquela do professor tradicional que entrava na sala e transmitia conteúdo. A gente, com a modernização, retorna ao sistema de ensino tradicional, com o professor sendo simplesmente transmissor de conteúdo. Então, a gente não tem... a gente passa a ter uma educação que pode até ser cidadã, né? Debates críticos a partir dessa lógica apostilada e tal, mas não questionadores, não transformadores. Não é uma educação libertadora, em absolutamente nenhum sentido, porque não há autonomia pedagógica. Então, a partir do momento que eu quebro a sala de aula, eu quebro o professor. E eu insiro o aluno numa caixa de educação renovada, que, na verdade, é só uma educação antiquada com tablet, a partir de políticas público-privadas, como está sendo sugerido pelo Banco Mundial, e é possível que esse seja o modelo pós-pandemia, começando, logicamente, pela educação privada, mas também na pública. A Fundação Lehman, por exemplo, e as empresas controladas pela Fundação Lehman já oferecem apostilas para o ensino público em municípios na cidade do Rio de Janeiro. E essa é uma realidade que eu vou assumir que eu desconheço como é que está o debate local pelo Brasil todo, né? Como estou no sindicato aqui no Rio, falo um pouco melhor daqui. Essa é uma realidade de invasão do ensino público pelo privado que ela já está se consolidando, né? Ela já está fincando suas bases. Então, para o ensino público e para o ensino privado básico, qual é o grande problema, qual é a grande problemática que a gente tem nessa quarentena? A problemática do acesso, que se divide em dois, que é literalmente do acesso, e a outra é a quem interessa esse acesso do ensino remoto. Pessoal, eu vou parar por aqui, que acho que eu já falei demais, mas tem aqui alguns pontos para a gente dialogar. É isso. Obrigada, Lua. Eu quero ler alguns comentários aqui, agradecer quem está participando novamente. O Guilherme
coloca que a PEC da morte se prova diariamente um horror. Parabenizando pela live, obrigada, gente. O Victor falando que essa questão do acesso tem algumas coisas assim. Vou responder um questionário aqui para ver qual é o alcance aí do ensino remoto para os estudantes. Mas daí os estudantes que não têm esse acesso, eles não conseguem responder o questionário. Então, né, é esse o nível do buraco que a gente está. Eu queria ler a pergunta aqui do Guilherme, que acredito que venha de encontro aí com as reflexões que o Elson vai colocar como um administrador público, né? Como alguém que se dispõe aí numa pré-candidatura à prefeitura de Floripa. O Gui coloca assim: como garantir acesso à internet e à tecnologia de maneira geral para as pessoas em regiões mais pobres e periféricas, enquanto políticas públicas. Como podemos fazer, o que propor e o que precisa ser pautado? Passo para o Elson. Então, eu queria parabenizar primeiro as colocações anteriores. Eu acho que há concordância com a maioria das falas, e eu acho que são questões muito importantes, fundamentais a serem enfrentadas nesse contexto de ensino remoto, ensino híbrido, ensino à distância, enfim, elementos que precisam ser considerados. A pergunta, né, especificamente, eu acho que tem a ver com aquilo que eu coloquei lá quando eu falei sobre o que eu chamei de equidade territorial e solidariedade estrutural. Há um novo elemento agora que se coloca como exigência, que é a possibilidade de uma educação que será dada de maneira diferente da forma como era dada até então. E o acesso às condições às estruturas tecnológicas, mas não só elas, as estruturas de habitação, as estruturas mesmo de alimentação, precisam ser mais do que nunca asseguradas a partir daquilo que eu chamo de uma equidade, da busca da equidade territorial. O que é o termo equidade, né? Equidade não é igualdade, porque tratar de maneira igual os diferentes seria manter essa igualdade. O que nós precisamos são de políticas públicas, de ações que têm que combater essa desigualdade a partir de medidas compensatórias, né? E há uma relação direta entre cidade e a pandemia que nós estamos enfrentando aqui. Já foi colocado, acho que foi o Rodrigo que colocou, de que não tem nada de democrático essa pandemia, porque, apesar de ela parecer que ela chega nas pessoas de maneira igual, ela encontra condições completamente diferentes, condições sanitárias, condições socioterritoriais e corpos diferentes. Os corpos que enfrentam o vírus, eles têm forças e têm reações diferentes porque eles estão em condições diferentes. Então, não tem nada de democrata, né, nessa ação dessa Covid, né, porque ela chega em pessoas muito diferenciadas. Então, buscar a equidade territorial, nesse momento, é buscar um grau mínimo de infraestrutura para toda a cidade brasileira, né? Eu lembro quando teve a experiência do orçamento participativo em Belo Horizonte, existia um princípio que era o princípio acho que era a unidade urbanística básica, alguma coisa assim, e que definia o seguinte: nenhum investimento será feito num território sem que o outro território não tenha minimamente as condições atingidas. Então, o que nós vemos hoje na cidade brasileira é o que nós chamamos de investimento regressivo. Você investe onde já tem muito investimento e deixa de investir onde não tem investimento. E aí, você tem casos como em Florianópolis, em que você tem
mais de 50% do território sem saneamento básico, mas algumas áreas da cidade, o investimento em saneamento básico é feito de maneira duplicada, ou seja, você tem investimento público em áreas já privilegiadas, né? E isso vai acontecer com a educação, né? A solidariedade estrutural vai ter que tratar os alunos, né, os estudantes, de forma diferenciada. E isso só se vai conseguir com políticas públicas compensatórias, com políticas públicas que partam do princípio, né, de que as pessoas estão em condições diferentes. E como as pessoas estão em condições diferentes, elas precisam ser tratadas pelo poder público de maneira diferenciada. Um outro aspecto que eu gostaria... Vocês estão me ouvindo? Porque deu uma travada para mim aqui a imagem. Estamos sim, Elson. Estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Tá. Porque como a imagem travou para mim, esse é um novo normal, né? A gente não tem essa interação próxima, então, quando trava a imagem, a gente acha que o outro não está, mas estão aqui. Outro aspecto que eu gostaria de trazer, que eu acho muito importante, inclusive na quinta-feira, eu estarei dando uma aula inaugural de um curso de pós-graduação da Unesc, que é uma universidade aqui do sul de Santa Catarina, falando sobre a repercussão, as possíveis repercussões dessa crise pandêmica na cidade. É claro que nós teremos repercussões diretas, né? A cidade é o local de aglomeração de pessoas, é o lugar que deve ser um lugar de encontro, um lugar em que o metro quadrado é importante, né? E a pandemia é um problema de metro quadrado e não de quilômetro quadrado. A proximidade que torna as condições mais perigosas. E a pandemia trará, né, influências sobre o espaço público, o espaço urbano, sobre o transporte. Já está se vendo em algumas cidades do mundo que as pessoas estão, onde o transporte público está aberto, estão evitando usar transporte público. Ora, as cidades brasileiras, que já têm um problema de mobilidade urbana enorme, com as pessoas evitando o transporte público, quando deveria ser exatamente o contrário para a gente resolver os problemas, trarão problemas que serão quase insolúveis para o Brasil, né? E aí nós estaremos cada vez mais expostos, né, e expondo nossos corpos, e repito, que são diferenciados do ponto de vista de sua capacidade de combater a pandemia, né, expostos a problemas que, para o administrador público, terão que ser centrais. Como resolver o problema da mobilidade de uma cidade que precisa que as pessoas vão de um espaço para o outro para o trabalho, ou para o estudo, ou para o lazer, né? Que urbanidade nós teremos? Né? Que espaço público nós teremos? E que sociedade nós temos? Uma sociedade brasileira já tão cindida, uma sociedade brasileira já tão marcada pela segregação socioespacial, como será a cidade brasileira no pós-coronavírus, em que a proximidade é um dos vetores maior da pandemia. Enfim, eu queria trazer esses elementos socioterritoriais para tentar enriquecer já a rica exposição que foi feita tanto pelo Rodrigo quanto pelo Luan, é claro, com a participação aqui do Pazin, né, e da nossa mediadora, né, Carol. Obrigada. Eu vou passar para as considerações do professor Rodrigo e depois do Luan. Então, pessoal, eu acho o debate fundamental. Também queria parabenizar as falas aí do Elson e do Luan. Eu acho que elas pontuam muito bem quais são os desafios que a gente precisa enfrentar para discutir com qualidade a possibilidade do ensino remoto. Eu acho que o debate ele mostra que nós não temos condições mínimas, né, para o ensino remoto e que, infelizmente,
Os mais prejudicados e as mais prejudicadas certamente serão os estudantes de baixa renda, negros e negras, sem esquecer também que no contexto das mulheres, né, nós temos ainda, além da tripla jornada, né, mulheres que estão responsáveis pelo cuidado dos seus pais, dos seus filhos, e isso também impacta diretamente como essas estudantes, elas podem aproveitar ou não o ensino remoto, e eu acho que nós precisamos ter muita atenção no próximo período para esse conceito novo que o Elson nos traz sobre a solidariedade estrutural. Sobretudo porque hoje nós temos, né, o Brasil ele é uma república federativa, nós temos um sistema que é o federalismo de cooperação, que busca uma unidade em diálogo com a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, para dar conta dos direitos sociais e da máquina pública brasileira. Hoje, infelizmente, sobretudo a partir do golpe, mas acentuado hoje no governo Bolsonaro, essa capacidade de diálogo entre os entes da federação, ela é diminuta, né? Portanto, essa ideia que o Luan nos coloca de oferecer Wi-Fi nas ruas, nas praças públicas, ela necessitaria, né, do aprofundamento desse conceito da solidariedade estrutural também entre os entes federados, para que a gente pudesse ampliar o financiamento, sobretudo dos municípios, para que os municípios pudessem oferecer uma internet de qualidade, né, para que os nossos estudantes pudessem ter acesso gratuito, e isso não significa só nos tempos de pandemia, né, aquilo que eu falava da democracia digital, quer dizer, todos precisam ter acesso ao conhecimento digital, aquilo que a internet pode nos propiciar, né, portanto, eu acho que isso pensar esse conceito no âmbito das políticas públicas e das políticas públicas educacionais é fundamental. E pensar também do ponto de vista da regulamentação da mídia, né? Hoje nós temos inúmeros canais privados, mas os canais educativos de TV aberta, eles são também diminutos na realidade brasileira, muito por conta da especulação desse grande mercado, que é o mercado das TVs, e acho que é fundamental que a gente pense isso também como uma política de democratização ao acesso ao conhecimento, não necessariamente, obviamente, pensar o ensino remoto como uma realidade pós-pandemia. Como eu falei, eu acho que a nossa natureza, a natureza da educação pública, gratuita e de qualidade, é uma natureza presencial, porque a educação não se resume ao ensino. As escolas, as universidades, são espaços educacionais de socialização, né? Eu acho que a LDB, ela deixa muito nítido isso quando ela vai falar das 3 finalidades da educação, né? O pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo, a sua formação para a cidadania e o seu preparo para o mundo do trabalho. Essas são as finalidades sociais da educação pública. E essas finalidades sociais da educação pública não se resumem ao ensino em sala de aula, né? O acolhimento, né, a socialização com seus pares, a gestão democrática das escolas e das universidades são ambientes de formação também, né? A sala de aula é um ambiente fundamental para o processo formativo, como disse o Luan, mas a educação não se resume àquilo que é ensinado no interior da sala de aula. Também se ensina muito no Grêmio Estudantil, no Diretório Acadêmico, no DCE, também se ensina muito nas associações docentes, nas associações de técnicos, dos técnicos administrativos, e esses espaços são, por natureza, espaços presenciais, né? E sem esquecer também que, do ponto de vista das políticas públicas, tanto na educação básica quanto na educação superior, a questão da assistência estudantil é fundamental. Hoje, na educação básica, muitos estudantes têm a merenda, têm a refeição escolar como a única refeição do dia. Isso é uma política pública do Estado, assim também como a política dos bandejões nas universidades públicas. Portanto, isso também não pode ser esquecido. Portanto, apresentar conteúdos a partir do ensino remoto
não dá conta de toda a complexidade que é a educação básica e a educação superior. Então, eu acho que nós precisamos estar atentos e atentas, e mobilizados e mobilizadas para enfrentar tanto a sanha privatista na educação pública, quanto os cortes de gastos na educação pública e as soluções fáceis que são apresentadas pela administração pública, pelos organismos internacionais, pelas corporações privadas, como se o ensino à distância, o ensino remoto, na realidade, que não é ensino à distância, essa gambiarra pedagógica, como disse o Luan, não se torne a alternativa a longo prazo para a educação pública brasileira, seja ela básica ou superior. E eu acredito muito, conheço e acho que a Juventude Manifesta vai ser uma juventude pioneira no enfrentamento a essas questões e para garantir também o direito dos estudantes e das estudantes. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, agradeço esse debate, saúdo a Juventude Manifesta, uma juventude muito promissora na defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, e convido aí os meus alunos, as minhas alunas que estão assistindo a essa live, a conhecer a Juventude Manifesta, a conhecer as suas propostas, as suas proposições, porque eu acho que mobilizados e mobilizadas coletivamente, a gente aprende mais, a gente ensina mais, e a gente dispõe do nosso espírito coletivo para organizar a luta em defesa dos direitos, em defesa da educação pública. Então, parabéns, um abraço e contem comigo. Obrigada, Rodrigo. Luan? Bom, então já vou começar agradecendo também o convite para esse debate, né? E agradecer aos camaradas que estiveram aqui pelas suas falas. Sempre bom ouvir gente boa falando, né? Às vezes, esse aprofundamento do debate faz a gente desenvolver novas ferramentas só pela profundidade, pela riqueza que ele tem. A gente mesmo elabora um pouco melhor o que a gente já tinha, que a gente achava que estava consolidado. Para terminar esse último ponto, apesar de eu ser um filho da Juventude Manifesta, hoje já estou no movimento sindical e me preocupa muito a questão do mundo do trabalho, o quanto que esse movimento de educação remota, pós-pandemia, e mesmo durante a pandemia, afeta o trabalhador quase que numa perspectiva de uberização do próprio professor, né? A gente tem uma ampliação da mais-valia relativa. Eu estou trabalhando mais, eu estou falando para mais gente, o meu trabalho vale menos enquanto eu trabalho mais. A gente, com corte de salários da MP 936, com a ampliação do trabalho do professor por conta do trabalho remoto, faz com que a aproximação do professor de mim com o fruto do meu trabalho, ela seja praticamente nula, né? Eu tenho uma alienação do meu próprio fruto do trabalho, especialmente se no pós-pandemia a gente tiver consolidado o que está sendo chamado aí de educação híbrida, né? Que se mantenha a educação à distância, e aí sem ser EAD, à distância mesmo, aliás, remota mesmo, né? E educação presencial. Então, assim, isso afeta o estudante, isso afeta a educação e isso afeta o trabalhador como um todo. Isso para não falar dos trabalhadores nas escolas, né, inspetores, porteiros, merendeiras, tanto em escola pública quanto privada, que tiveram seus contratos suspensos ou mesmo que foram demitidos durante o processo da pandemia, que apesar de a gente ter concurso para trabalhadores das escolas públicas, muitos deles trabalham a partir da lógica de contratos, né? E ainda é uma denúncia aqui do Sindicato dos Professores da Iniciativa Pública no Rio de Janeiro, o fato de que muitos professores têm contratos baixos, né? Então tem matrículas de 15 horas, 18 horas, mas dão 35 horas de aula, porque falta professor, não tem concurso, então metade da renda do professor é de hora extra. E aí a gente tem um problema duplo, né? A gente não tem novos concursos, principalmente se não houver Fundeb,
e a gente tem esses recursos cortados do professor. Então, assim, isso afeta todo mundo. Para piorar, as escolas privadas provavelmente voltam antes da pública, por pressão aí dos sindicatos patronais. Então, o negócio fica muito mais complicado em todos os espaços, né? Então, para finalizar, é isso. O democratizar a internet é fundamental, mas deve ser uma política pública, né? Para que a gente não fique refém de interesses privados. A gente não pode entrar num negacionismo da doença, permitindo que os nossos estudantes, os nossos profissionais de educação morram com essa volta prematura para a sala de aula. Então, a gente deve sim manter o ensino não presencial durante um tempo, mas é preciso que o governo ouça os debates feitos dentro do próprio campo da educação, para que a gente não fique refém do capital e das empresas privadas nesse sentido de como fazer, de como educar a população brasileira, né? Os mais jovens e até os nem tão jovens aí que estão no nosso ensino, tanto público quanto privado. E para isso, eu acredito fielmente que a Juventude Manifesta vai estar também se organizando para fazer esse debate, como foi hoje, para entrar em contato com com a nossa rede aí de pensadores, para ir pensando junto e também enfrentando os retrocessos do governo Bolsonaro e os seus braços dentro das instituições, né, garantindo aí que a educação fique de pé, que ela continue pública, gratuita e de qualidade. E onde não for, que se torne. É isso, gente. Obrigada, Lua. Eu não sei se o professor Elson quer fazer mais alguma colocação, porque como eu tinha pedido para ele responder a pergunta do Gui, se quiser complementar a sua consideração final, fica à vontade, Elson. Não, na verdade, só agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui nesse debate. Eu acho que dos ganhos desse momento é essa possibilidade de aproximação. Nós já tínhamos esses instrumentos, mas utilizávamos muito pouco, né? E essa aproximação que a tecnologia nos permite, paradoxalmente, né, diante do momento de isolamento social, pode nos trazer, pode nos apontar para um novo tipo de sociedade, um novo tipo de urbanidade. Esperamos mais solidária, esperamos mais justa do ponto de vista social, né? Obrigado, um grande abraço ao Manifesta, porque acho que são atitudes desse tipo que mostram a maturidade dos coletivos engajados com uma sociedade mais justa e do ponto de vista democrático, é muito mais forte. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigada. Só para quem chegou depois e não pegou a parte da apresentação, queria reforçar novamente. Aqui no nosso encontro, a gente teve a participação aí do professor Elson, que é professor da UFSC, pré-candidato à Prefeitura de Floripa, professor Rodrigo Pereira, da UFPA e militante da Primavera Socialista do PSOL, o Luan Ribeiro, que é professor de História, dirigente sindical do Sinpro-Rio e militante da Primavera Socialista também. E aqui conduzindo a atividade comigo, o Lucas Pazin, que é estudante na UFSC, militante da Juventude Manifesta e representante da Manifesta na nossa diretoria da União Nacional dos Estudantes. Eu sou Carol, sou professora na rede estadual em Santa Catarina, sou militante da Juventude Manifesta e do PSOL. E queria passar agora para o Lucas fazer as suas considerações. Bom, eu queria agradecer pelas excelentes falas de todos e todas que estavam aqui. Acho que foi um debate muito, muito bom, muito positivo. E queria pontuar, mas finalizando, acho que enquanto movimento estudantil, nesse momento, a gente tem situações em que o ensino remoto está sendo implementado e que a gente precisa entender que existem algumas reivindicações que devem ser base, que devem ser um pré-requisito para qualquer tipo de implementação. Elas devem passar primeiro pelos estudantes serem contemplados nessas reivindicações, né? Seja pela garantia do acesso, né? Aqui na UFSC a gente tem tentado dar essa garantia, que a universidade forneça equipamentos, forneça a internet, adaptação pedagógica, né? A manutenção e criação de auxílios, bolsas que deem suporte financeiro para estudantes.
e também, principalmente, o caráter de excepcionalidade. Esse não é um momento que a gente pode permitir que o ensino remoto seja aplicado, implementado, e que ele vire uma realidade do dia a dia dos cursos presenciais nas universidades. Isso não pode ser usado como pré-requisito ou como digamos assim, precedente para ser colocado como ensino remoto. A gente tem que entender que o ensino presencial não é substituível, ele deve continuar como é, e o ensino remoto, se ele for implementado, deve ser com esse caráter de excepcionalidade. Também queria falar e ressaltar a importância de campanhas como aqui nós da Manifesta estávamos presentes em São Paulo, né, com a campanha do Reduz Já, junto com a Isa Pena, deputada do PSOL, que está lutando pela redução das mensalidades de universidades privadas e comunitárias. Também a nossa luta aqui em Santa Catarina, na União Estadual dos Estudantes, também pela redução, uma campanha de redução de mensalidades, né, para tentar fazer com que os estudantes das universidades privadas e comunitárias não sejam tão prejudicados, né, em meio à situação e à dificuldade de conseguirem pagar as mensalidades, né. Acho que, para finalizar, agora mesmo, a gente tem que, sem dúvida, afirmar que o ensino presencial não é substituível. A construção do saber, a construção de uma educação libertadora, ela precisa dessa interação do ensino presencial, ela precisa do ensino presencial. A formação de uma pessoa cidadã que se vê como protagonista da transformação social, né, que se vê como protagonista de um processo de transformador, depende dessa educação libertadora. E a nossa luta, ela deve continuar nesse sentido, né? Não esquecendo disso. É isso, obrigado. Obrigada, Pazin. Então, gente, agradecendo quem ainda está aí assistindo e agradecendo novamente os nossos convidados que toparam trazer esse debate hoje super importante aqui para o nosso espaço nas redes, que atualmente é o nosso único espaço para estar discutindo, para estar construindo o debate político e tá aí. Quem perguntou se vai estar gravado depois, vai ficar gravado no Facebook, e a gente também vai disponibilizar na Voz da Resistência, na página do YouTube. Então, gente, querendo reforçar aqui os pontos que já foram colocados pelos companheiros, o isolamento, ele reforçou a importância do movimento da escola, né, da consolidação das socializações, do desenvolvimento humano, da aprendizagem. O espaço da escola, ele é muito mais do que um espaço de ensino, né, ele é um espaço que proporciona, muitas vezes, o alimento diário desses estudantes, o encontro, leitura, acesso ao esporte, acesso ao lazer. A escola, então, ela é plural, e essa pluralidade, ela deve ser considerada quando a gente está falando dos desafios aí que enfrentamos no ensino remoto, mesmo que neste momento, por questões sanitárias que são maiores do que a gente precise recorrer para que a defasagem educacional não seja tão grande, mas ela precisa acontecer de uma forma que contemple aí, de uma forma inclusiva, todos os estudantes, tanto numa questão de acesso, quanto questão de saúde mental, e também os profissionais da educação. Falando um pouco aí da frase do Darcy Ribeiro, onde a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, a gente se coloca, enquanto Juventude Manifesta, a barrar esse projeto. E não vamos deixar que esse episódio catastrófico da nossa história defina aí o futuro da nossa educação. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Grande abraço a todos. Valeu, valeu. Valeu. Tchau, valeu, pessoal.